abençoe-os. Eu quero, antes de qualquer coisa, louvar a Deus pela sua vida. E eu queria te pedir que fizesse um favor para mim hoje. Certamente não é por um capricho pessoal, mas é por uma direção que eu quero ministrar algo. E eu queria te pedir isso. Você teria condições de desligar o seu celular hoje? Agora, tirar do vibracal, desligá-lo. Algumas pessoas ficam muito mal quando desligam o celular. Eu sei o que é isso, né? Sabendo que eu ia dizer isso, eu nem trouxe o meu, porque ia ser difícil. Mas eu tenho algo para te falar, e depois você vai entender. Enquanto você faz isso, eu quero abençoar a sua família. Pedir a Deus que te dê paz no espírito, que você alcance a graça de, por esse tempo que ainda temos nessa quinta-feira, na presença de Deus aqui, ter a certeza de que a sua família está nas mãos do Senhor. Obrigado, Senhor, Espírito Santo. Obrigado por este altar. Obrigado por esta tribuna, por esta casa de oração. Obrigado pelo bispo, pela sua digníssima esposa, pelos seus filhos, pelos ministros desta casa de oração. Obrigado porque eu percebo um ambiente, espiritualmente falando, ávido e pronto para que eu possa ministrar a tua palavra. Oh, glória ao Deus dos céus. Da mesma maneira que eu atento para uma casa limpa, para um sofá limpo, para os pratos limpos de uma cozinha, para os móveis limpos de uma despensa. Eu atento para a condição como a tua casa se encontra hoje, na dispensação de ouvir a tua palavra. Na verdade, infelizmente, diante de tudo isso, nós nos sentimos meio que estranhos, contaminados por um dia tão corrido, tão cansativo, tão estressante. Pessoas, vidas, cruzaram os nossos caminhos e levaram de nós e deixaram de si sobre as nossas vidas. Mas eu agora quero pegar todos os fragmentos, todas as fagulhas do que me atingiu ao longo desse dia e apresentar a Ti, Senhor. Bem como também o sumo do que na verdade eu consegui ser durante esse dia. Eu apresento as nossas famílias com a intenção clara de pedir-te que venha nos blindar nessa casa de oração agora, nos guardar na redoma da tua graça. Oh, aleluia! Desligando-nos de todos os vínculos com qualquer ação externa a esta casa de oração, como os filhos de Israel se sentiam ao adentrar o lugar santo, como os sacerdotes estavam alheios aos acontecimentos, mas atentos às realizações sobrenaturais e aos ritos sagrados que poderiam te ofertar. É assim que nós faremos nesta hora que temos. Oh, Espírito Santo, eu conto com o teu auxílio, pois eu quero falar de Ti, eu quero falar da Tua glória, quero falar da manifestação da Tua graça, e ninguém melhor do que o próprio Espírito Santo para testificar nos nossos corações agora acerca da Tua presença neste lugar. Nos fechamos para os acontecimentos externos e queremos nos voltar para a Tua palavra. Queremos agora nos voltar para dentro de nós, para buscar os nossos valores, para encontrar os conceitos, os melhores ou os piores que foram instituídos dentro de nós.
moral, o meu sentido, a minha vontade, a minha alma, eu apresento a Ti, em nome de Jesus. Se assente, meu irmão. Eu louvo a Deus, porque eu convidei o meu cunhado e a minha irmã para vir, eles vieram, está ali o Marcos, a Raquel, e eu revi aqui o Luigi Baricelli, meu brother, está ali, me alegrou o coração. E quem me conhece sabe que eu creio muito nesse negócio que o Espírito Santo faz, de nos encontrar. O Espírito Santo nos reúne, o Espírito Santo nos coloca juntos. Eu entendo que o cuidado do Espírito Santo numa hora como essa é como o cuidado de um determinado churrasqueiro que vai juntando as brasas no cantinho e diz assim: eu preciso assar mais uma carninha. E aí ele reúne tudo e começa a soprar. E aí chega mais gente. Aí alguém diz: está chegando mais alguém. Aí o churrasqueiro logo diz: preciso fazer mais fogo, coloca mais carvão. Mas ele nunca coloca o carvão fora dos que já estão acesos. Certamente ele nos aproxima, e o encontro que ele faz numa hora como essa é esse. Aqui existem brasas acesas, mas aqui existem brasas apagadas. E qual é o propósito de Deus? Qual é o culto maravilhoso? É quando essas brasas se encontram. E eu entendo que o propósito do Senhor não é pôr fogo nessa casa, é fazer com que o efeito do teu calor sirva de alimento para vidas que estão lá fora. Então eu louvo a Deus por essa bênção. E quem estava aqui domingo, eu vou chamar de brasas acesas. Quem não estava, talvez esteja aceso, mas vai ficar agora dentro do contexto. Tá bom, irmão? Pergunte para o irmão: você estava aqui domingo? Se ele disser que está, você diz assim: PNL para você. Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia na primeira epístola de João. Eu estava conversando com um amigo hoje à tarde, e eu disse a ele: irmão, eu louvo a Deus pela pessoa. Ele é pastor, é bispo, eu chamo de pastor, não tem problema, né, meu pastor? Bispo, mas é a linguagem que para mim certamente mantém o mesmo nível de respeito. Mas o bispo Aloysio, a sua esposa e essa igreja, eu disse: você sabe que essa igreja até tem o aspecto de uma garganta, você já percebeu? Essa igreja tem o aspecto de uma garganta. E quem fica aqui é como uma campainha. Mas eu louvo a Deus porque, pelo menos na minha vida, no meu ministério, algumas vezes que eu estive aqui e nós tivemos a graça de ver que aquilo que foi ministrado aqui ultrapassou essas paredes, ultrapassou esse bairro, e algumas mensagens que eu preguei aqui já saíram até desse estado. Então eu quero que você perceba, por favor, a responsabilidade desta igreja em um culto é muito mais do que pessoal ou ministerial, é muito mais do que uma bandeira denominacional. E eu confesso a você que hoje eu estou aqui com essa preocupação. A minha preocupação não está com o exército de Deus especificamente, nem com você exclusivamente. Existem algumas igrejas na minha vida que são verdadeiros laboratórios de Deus para mim. São lugares onde nós juntamos os textos sagrados e balançamos, e aí temos o resultado final. Quem prega sabe o que eu estou falando. A primeira vez que você prega uma mensagem que o Espírito Santo te revelou, você junta, os textos, a história, e você vem apreensivo, não por ser incapaz, mas porque você não sabe o resultado final. E aí então você aplica a soma daqueles produtos, daqueles remédios, e você vê o tamanho da bomba que Deus colocou na sua mão, de madrugada, de manhã ou de tarde. E aí você faz essa experiência em determinados lugares. Mas por incrível que pareça,
essa igreja não é um laboratório na minha vida. Essa igreja para mim é como uma farmácia onde o remédio é distribuído. E o que eu quero compartilhar com vocês está muito voltado ao homem pós-Peniel. E existe uma coisa em você que é muito importante para você. Muito importante para você. É especial para você. Existe uma coisa em você que sem essa coisa você não está bem. Algumas pessoas dizem, ou estão pensando, é o meu cabelo. Pode ser. São os meus olhos. Está vendo? O pastor disse para ele, o cabelo não é. Pode ser os seus olhos. Pastor, a marca mais importante da minha vida, que é marcante, são as minhas mãos. Pode ser as suas mãos. São os meus pés, pode ser os seus pés. No meu caso, eu acho que é a minha voz. É rouca, é feio, mas é a marca da minha vida. Um dia eu tive um derrame facial. Quando eu olhei no espelho, que eu me vi com a boca torta, sai da língua, cuspindo lá. As lágrimas que saíram de dentro dos meus olhos foram muito quentes. Vieram de dentro da alma, pastor André. Porque eu disse, Senhor, não me tire o prazer de falar. Eu gosto de falar. Ainda bem que eu optei por falar de Jesus. E só de vez em quando que eu falo dos outros. Mas o senhor falo, vou mentir para você. Falo sim. De vez em quando eu falo da minha sogra, falo da minha sobrinha que está ali, falo da minha esposa, já falei do meu pastor. A lá é de Deus, meu pastor, fortão, fala assim. Bem grandão, você vê aquele homem grandão, né? Pastor Luiz. Falo dos meus amigos. Mas diga para o seu irmão, você sabe o que você tem? A Bíblia diz no capítulo 2 da primeira epístola de João. João está tratando com uma igreja que está vivendo aquele momento que nós vamos chamar aqui de intermediário. Sabe aquela fase da minha vida que se eu passar, eu arrebento a boca do balão, mas se eu não passar, eu me arrependo. Se eu cumprir esta etapa, eu vou para cima, eu vou para frente. Mas se eu não alcançar esse objetivo, eu me acabo. Aquela pessoa que diz, eu corri tudo, consegui chegar nas Olimpíadas, estou bem. E agora, se eu não correr bem nas Olimpíadas, eu nunca mais serei lembrado. Eu tenho que fazer uma marca, e algumas pessoas são assim. Vivem o pré-olímpico da sua vida como uma maravilha. Corre muito, se dedica, se esforça, convence pessoas. Mas na hora do tudo ou nada, ele fracassa. No caso de Jacó, domingo, nós percebemos que o ponto determinante de Jacó foi quando ele, já arrebentado, segurou o anjo e disse, eu não vou te deixar ir, eu preciso que você me abençoe. Se ele não consegue, teria perdido a noite, teria perdido a viagem e possivelmente perderia a vida diante de Esaú. A minha maior dificuldade como pregador, a nível de alma, a nível de pessoa, de ser humano, é perceber como a igreja tem necessidade de ressaltar os seus valores pessoais. Como nós temos ocupado dias e dias das nossas programações. Como nós temos tirado da liturgia sagrada tempo para nos preocuparmos com o ego das pessoas. Eu preciso
aqui hoje, e de verdade, você sabe o que você tem? Quando eu lhe pedi que desligasse o celular, foi para que você percebesse como nós nos sentimos sem a comunicação externa. Talvez ninguém ia te ligar, irmão. Mas a ideia de ter um celular ligado dá a impressão que você é importante. Em qualquer momento, alguém vai me ligar. Aí você desligou o celular. Pergunta para você, irmão, você está bem? Você está bem com o celular desligar? Aí eu passo o dia inteiro, pai. Aí, irmão, eu descubro que nós paramos e chegamos na presença de Deus, mas vemos carregados de valores que na verdade não deveriam nem contar e nem constar. Existem valores que eu não deveria ter nem necessidade de falar deles nas minhas orações. São valores humanos, são valores falíveis, são valores efêmeros ou passageiros. E aí, quando eu vou me despindo destes valores, quando eu arrancar de você nessa hora, pelo poder da palavra de Deus, a tua posição no serviço, quando eu anular a tua intelectualidade, quando eu destituí-lo pelo poder da palavra, da tua beleza física e do teu estereótipo, quando eu fazê-lo perceber que essa pessoa que está sentada do teu lado não está sentindo o cheiro do teu perfume importado, quando nós taparmos os olhos e as pessoas não enxergarem mais o teu canecalon, ainda existe isso? Quando nós anularmos os sentidos naturais do ser humano e ele não ver, não sentir, não tocar, não falar, fala que eu estou bonito, não, ele não vai falar. Você nesse momento estaria, eu quero dizer nessa linguagem coloquial, nu. Aí eu volto e te pergunto, e agora? Você sabe o que você tem? Se eu tirar a sua carteira do bolso, teu RG, a tua patente, o teu nome, o teu título, a tua função, tirar a tua carteira de motorista, né, irmão? Daqui. E aí eu vou perguntar, você sabe o que você tem? A Bíblia vai me mostrar que João saiu da ilha de Patmos e teve uma revelação tremenda do Senhor, gloriosa revelação, e enviou as cartas anunciando essas revelações, promovendo na região da Ásia e nas adjacências uma renovação espiritual muito grande. A ideia de que o Senhor havia se manifestado ao apóstolo João e havia dito com pormenores e alguns detalhes exclusivos para determinadas igrejas, que estava vendo as suas necessidades e que ele estava percebendo a falência de algumas delas, inclusive falência moral. A maneira como o Senhor enviou um recado dizendo: o conselho é esse. E depois, quando todos estavam vivendo aquele balançar, o Senhor vem dizendo: eu não esqueci a minha promessa, eu virei buscar meu povo, eu vou cumprir com a minha palavra. E aí João, segundo a revelação que o Senhor lhe dá, desnuda diante das igrejas sofridas da Ásia o véu da revelação que nós chamamos de Apocalipse. A história me diz que os apóstolos estão morrendo, mesmo com revelações profundas, mesmo tendo andado com Jesus, mesmo tendo ganhado homens de alto escalão da força romana. Esses homens estão tombando, e a igreja está oscilando, a igreja está temerosa, a igreja está
surgem no meio dos pensadores os chamados gnósticos, que defendem uma linha de pensamento totalmente contrária àquela que Jesus havia ensinado. E os homens que poderiam defender isso já tinham dado as suas vidas, mas Deus traz João, já com uma idade avançada, mas ele é a prova cabal, visível, palpável da existência do Filho de Deus. E as pessoas olham para João, e aí então eles dizem: ó apóstolo João, perceba que estamos perdendo os nossos fiéis. Eles estão indo embora da congregação, eles estão seguindo aqueles que são os filósofos, os pensadores, aqueles que estão interpretando a Bíblia de uma maneira diferente, e isso está agradando a eles. Isso, irmão, é uma realidade ainda hoje. Como tem gente que gosta de alguém que interpreta a Bíblia para o seu prazer. Como eu gostaria, diz alguém, que alguém viesse e pegasse esse texto. Está aí a prova. Existem pessoas pegando a Bíblia e dizendo: podemos casar homem com homem, podemos sim manter uma relação lésbica ou gay, como queiram chamar, porque a Bíblia fala do amor incondicional. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero me falar da solução de uma igreja em crise, de uma igreja que está minguando, de uma igreja que está vivendo perseguições, de uma igreja que está à beira de ruir. E aí eles vão a João e dizem: percebe, olha o que está acontecendo, a nossa igreja está esvaziando-se, as pessoas estão indo embora. E João diz, no capítulo 2, versículo 19, mas eu quero ressaltar o 20. Mas para você entender o raciocínio, eu vou ler o 18. Filhinhos, primeiro, é a última hora. E como ouvistes que o anticristo vem, também agora, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles quem? Os filósofos, os pensadores, aqueles que eram a esperança daquela igreja, diz João, saíram de nós, deixaram-nos, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Versículo 20, você está vendo aí o 20? E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Aleluia! Glória a Deus! A igreja está em crise, a igreja está perdendo fiéis. A igreja de antigamente certamente sofria as turras com esse tipo de coisa, porque os gregos eram pensadores, os gregos eram debatedores, e eles gostavam de plateia, eles gostavam de pessoas que pudessem ouvi-los. Haja visto que quando o apóstolo Paulo chega em
não acontecem como você queria? Quantas vezes você levantou as suas duas mãos para o céu e tentou ensinar ao Senhor o beabá? E tentou dizer para ele: Senhor, se o ônibus tivesse chegado no horário, Senhor, se essa mulher tivesse cozinhado do jeito que era para cozinhar, se esse médico tivesse me dito antes. Quantas vezes nós queremos apresentar a Deus um beabá que está fora das nossas condições? Alguns anos atrás, na igreja onde eu congregava, uma mulher jovem, cometendo o pecado de fornicação, sustentando a sua pureza em um remédio chamado Microvar, um anticoncepcional, que em determinado momento da sua fabricação saiu uma quantidade enorme do que chamam de placebo. E eu gosto da maneira como o Senhor trabalha. Deus levanta um moço na igreja, um profeta, e ele aponta o dedo para aquela mocidade e diz: o Senhor está dizendo que existem pessoas nesse grupo que vão precisar se posicionar, porque há pecado no meio da congregação. E o pastor diz: você não pode dizer isso, você não tem prova. Ele disse: eu não tenho mesmo, só disse o que o Senhor me mandou falar. Então não fale mais. Ele disse: mas pastor, o Senhor mandou eu falar. Mas não fale se você não tem prova. E ele entrou dentro da secretaria e disse assim: então pastor, Deus nos dará provas. E aí você e eu pensamos: alguma coisa que ele está com nada, irmão. Tem hora que você pensa que a solução é difícil, é só um placebinho. Fez uma mulher na porta da igreja com sua bolsa e disse: o que foi, irmão? Estou passando mal. Ora pela irmã que deve ser alguma coisa ruim. Grávida. E aí, meu irmão, tem profeta que é eu não faço assim não. Mas tem profeta que ele disse: pastor, a pessoa queria prova? Era prova? Então perceba comigo, a igreja tem hora que ela fica querendo ensinar ao Senhor. E essa igreja estava assim. João chegou, João veio, e ele não pode perceber que eu fracassei. O que eu vou fazer com o meu líder se ele perceber que as pessoas que eram para vir não vieram? O que eu vou dizer ao meu pastor se eu disser que a programação que eu fiz furou? Eu preciso dizer que foi Deus, alguma coisa está acontecendo. E aí João olha para aquela igreja, na sua maioria formada de homens que deixaram o judaísmo
João olha para eles e diz assim: vocês têm a unção do Santo e sabem tudo. Você não precisa de um filósofo para te dar respostas espirituais. Você não precisa de um computador para num jogo de não sei o que, de bytes e megabytes, lançar o teu horóscopo das fontes. Teu pau no computador, não te acabou. Está arrependido, irmão? Meu Deus, meu celular está funcionando. Acabou, está arrependido, irmão. A minha carteira, eu perdi a carteira. Que isso, irmão? E os meus cabelos não ficaram bonitos. Pergunta para o seu irmão: você sabe o que você tem? Eu agora quero bem rápido falar para você o que é que João falou à igreja quando ele chegou. Capítulo de número 30 diz: João disse: vocês têm unção. E unção para mim e para você não tem nada a ver com o que João estava dizendo. Pense, por favor, aí na sua cabeça. A primeira palavra que vem na sua cabeça quando eu falo unção para você. A maioria das pessoas pensaram: poder. Poder. Unção. Poder. Tem lógica? Tem. Essa é a linguagem dos nossos tempos. Quando eu falar de unção, você vai relacionar essa unção a poder. E quando você vai buscar a etimologia desta palavra poder, você vai chegar numa palavra grega que é dínamo ou dínamos, que é a capacidade de gerar algo independente de estar conectado. Ou seja, quem tem unção, falando do século 21, quem tem poder não depende de 10 irmãos para gerar energia. Quem tem poder de Deus na vida não precisa de um culto para poder estar cheio. Quem tem poder de Deus não depende de um cantor espiritual ou de um pregador eloquente. Quem tem poder de Deus emana energia que vem do alto. É por isso que quem tem poder de Deus libera essa graça. E aí alguém: nossa, mas eu senti um som aí perto de você, eu senti um negócio diferente. Mas o que é isso? Tem alguma bateria no teu sapato, irmão? Não tem. É porque a conexão é direta do trono da graça. Isso é poder de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo João, disse: vocês têm unção. E quando você vai à Bíblia Sagrada, e quando você olha como eu procurei olhar, para os olhos desses homens desesperados, querendo uma solução mágica, que João venha de Patmos e bata os dois joelhos um no outro, levante as duas mãos para cima, e esses homens retornem para a igreja. Que João venha de Patmos, faça uma oração com a congregação, e toda esta cidade se converta, e aí nós teremos certeza de que Deus está conosco. Mas João disse: não, a resposta para este enigma não é o meu barulho, não é o meu grito, não é a minha oração, não é a minha história, não é o meu pretérito, é algo que já está em vocês. Unção. E aí, a Bíblia diz que aqueles homens sabiam disso aqui, ó. Versículo 23. O Senhor disse a Moisés: toma das mais excelentes especiarias de mirra fluida, 500 ciclos, de cinamomo oloroso, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos. Agora repita comigo: segundo a medida do santuário. E aí ele completa e diz: e de azeite de oliveira,
Você precisa ungir. E como é que eu faço para ungir? Eu pego um óleo do Egito qualquer e jogo e disse: não, meu filho. Aleluia. Unção tem medidas específicas. Unção tem um receituário celeste. Quem nessa noite bater no peito e disser: eu tenho unção na minha vida, está dizendo: há sobre a minha vida uma porção que não existe na terra, uma medida de graça que o Bill Gates não tem, que o Lula não tinha e não tem, ainda não tem. Pode ter, pode, mas hoje ele não tem. O Bill Gates, com todo o dinheiro que tem, não tem. Mas eu sei que existem mulheres que moram numa casinha humilde, apenas de 4x4, quando vai dormir na beliche, uma sobe em cima da outra, o fogão é de 2 bocas, mas quando você diz assim, sabe o que ela tem? Ela tem unção, ela tem uma medida celeste sobre a sua vida. E a Bíblia me faz entender uma coisa interessante. A Bíblia vai me dizer que o Senhor disse: não é fácil esse negócio de preparar, ou de buscar, ou de querer a unção. Ele deu a ele um receituário e disse, e eu marquei uma coisa que chamou a minha atenção: a mirra é a goma retirada do tronco de uma árvore baixa e espinhosa, que existe na Arábia ou na África Oriental. E o que me chama a atenção é que o Senhor disse assim para Moisés: diga para o seu irmão, ele estava no deserto, irmão. Para adquirir as propriedades ou os ingredientes para promover o óleo da unção, o Senhor disse: eu quero uma mirra chamada de mirra pura. O que é a mirra pura? A mirra deve ser lembrada aos meus olhos e aos seus olhos como as seringueiras de Manaus ou de Rondônia. Segundo se compreende, quem remove a borracha daquelas árvores faz um corte na árvore e coloca ali um artefato e espera que ela libere esse produto. Mas disse que uma seringueira que nunca foi tratada, que nunca foi cortada, que nunca foi mexida, ela tem alguns lugares no seu caule que brotam e liberam este produto naturalmente. A primeira coisa que chamou a minha atenção é que quando o Senhor disse a Moisés: Moisés, para você fazer o óleo da unção, você precisará adquirir a mirra pura, ou seja, é mais cara do que a composta. Você vai precisar olhar para o vendedor, porque é óbvio que Moisés não foi na África. Alguém passava, ofereceu o produto e Moisés mostra o primeiro detalhe: o cuidado em querer adquirir a unção de Deus. A maneira como ele se comporta em procurar, em pesquisar, em perguntar. E ele diz: essa mirra, ela é boa, mas ela é pura. Não, essa aqui não. Essa aqui foi tirada lá na casa de fulano de tal, e lá, então essa não serve. Eu quero a pura, mas a pura é muito mais caro. E Moisés tem que dizer, como você deveria dizer nessa noite: eu não me importo com o preço. Se é a unção de Deus, eu pago o preço.
unção, na linguagem do que João está dizendo àquela igreja, é esse negócio especial, esse produto excelente, caro, raro, feito especificamente para um propósito, mas com uma medida ou com um receituário divino. O Senhor foi quem disse: essa quantidade disso, essa disso, essa disso. Mas ele usou uma palavra que não é todas as traduções que vai ter, mas graças a Deus na minha vai ter. Eu estou dizendo para você que o Senhor chamou a minha atenção quando ele disse: segundo a medida do santuário. O que seria isso? É importante notar que todos os ingredientes existem na terra, mas nem todos estão perto de Moisés, sendo difíceis de alcançar. Mas o Senhor faz questão de compartilhar aquilo que Ele tem no céu. As irmãs que cozinham, tem irmã que tem umas receitas com os povos de mandioca, e ela disse: se você quiser um pedacinho eu mando, mas o segredo eu não conto. O segredo, irmã, como é que você fica tão paradinho? Não posso falar. E o grande segredo de Deus aqui está dentro do santuário. Isso é um segredo difícil e sério, porque isso aqui vai falar de uma coisa que eu tenho que ter na minha vida. Ele disse assim: esse detalhe é segundo a medida do santuário. O Senhor sabe que os ministros desta casa têm uma medida, uma forma de pesar, de calcular. Eu vou dizer aqui valores, eu vou dizer intenções, eu vou dizer sonhos, eu vou dizer atitudes. Essa igreja é uma igreja diferente de todas as outras. Por quê? Por causa das paredes? Você acha que não existe uma igreja igual a essa em algum lugar? O que é que difere essa igreja das outras igrejas? É a medida do santuário, é a maneira comprometedora como seus ministros assumiram o compromisso da medida da unção. A Bíblia me faz entender aqui que conforme o bispo e os seus ministros vão mostrando as suas balanças, vão dando a sua contribuição, vão liberando a sua parte, aí então o peso da unção vai aumentando. A ideia é, e eu louvo a Deus por isso, há muitos anos atrás, quem conheceu meu pastor sabe, eu gosto de lembrar disso, porque há muitos anos atrás eu vi um homem que eu dizia assim: meu pastor não é espiritual. E eu jovem já foi, irmão, achava que não tinha. O pastor parece que não ora. E nós alegres, fazendo barulho na congregação, aquelas coisas gloriosas, e o pastor calado. Mas eu me lembro de um dia, que o culto estava pesado, como a gente diz, e o meu coração estava angustiado, a minha alma estava sofrendo. Mas o pastor Cecílio chegou na igreja, fez a sua oração costumeira, levantou-se, sentou-se em uma cadeira do altar e começou a assistir o culto. Sabe quando você olha para um culto e diz assim: nossa, mas aqui nada vai acontecer. Eu já gritei, eu já li os melhores textos da Bíblia, quem já sabia não sei o que já fez, quem já cantou, aqui nós já demos tudo que nós tínhamos que dar. Eu guardo a cena, por uma razão que eu até hoje vou desconhecer. Aquele homem levantou as mãos, pastor Aloysio, aleluia, e começou a falar em línguas estranhas, e começou a clamar a Deus com as mãos erguidas. E eu entendo que é óbvio, hoje fica muito mais claro, a igreja foi impactada por aquela ação, mas ali não tinha pregador renomado para promover aquilo. O pregador com mais nome que viesse não conseguiria, mas bastou que a medida do santuário se manifestasse
resposta da adoração da igreja, com o resultado da dedicação. É por isso que você não pode pôr qualquer um para pregar, para dirigir, para adorar, para cultuar, porque dependendo de quem assumir a direção do trabalho, ele quebra a medida do santuário, ele rompe com os ditames, ele rompe com os princípios. Mas pastor, como é isso, meu irmão? É simples. É o tamanho do meu e do teu comprometimento aqui nesse momento. E o Senhor disse a Moisés: isso aí na sua mão é o óleo da unção. Isso aí não pode ir para a mão de qualquer um. Isso aí não pode ungir qualquer coisa. Isso aí não vai ficar caminhando de um lado para o outro. Diga para os irmãos: unção é coisa séria. Unção não é pizza, viu, irmão? Unção não é celular. Unção não é chiquininho, não. Unção é um negócio sério e diferente. Quando eu vejo alguém que diz para mim: irmão, eu encontrei um homem de unção, o homem tem uma unção de Deus, automática, a minha leitura é automática, eu tenho que dizer: é um homem que tem sobre a sua vida uma medida do céu. Há sobre alguém algo que está escrito na eternidade. E o Senhor disse para Moisés: Moisés, sabe o que eu quero? Essas medidas, essas quantias, isso é unção, é o encontro da vontade de Deus na vida de um homem, realizando e gerando, promovendo e produzindo um resultado final. Mas eu quero só avançar para você. Quando João falou de unção, certamente eles entenderam isso. João estava dizendo: vocês têm sobre a vida de vocês algo que está no céu. E aí, meu irmão, quando você tem algo de Deus na sua vida, algo que veio do céu para a tua vida, fala a verdade para mim, irmão. Você depende mesmo do seu chefe? Se nessa noite você tiver certeza que a unção de Deus está sobre a tua vida, você vai mesmo continuar com essa vida de medo, de covardia? Pastor, há sobre a minha vida uma direção, uma graça, uma unção que veio do alto do céu. Mas olha o que a Bíblia vai me dizer, eu acho tão legal isso. O que é unção? Diz a Bíblia no livro de Samuel que um homem saiu da sua casa. Com que objetivo? Cuidar dos animais do seu pai. Mas diz o texto sagrado que as ovelhas do seu pai se perderam e ele ficou preocupado. Ele disse: eu preciso achar. Por quê? Saul é um homem comprometido, Saul é um homem preocupado, Saul é um homem responsável. E a Bíblia diz que ele então vai à procura das ovelhas e não encontra. E o seu companheiro diz: tem um homem de Deus, um profeta, e ele sim, ele poderá te ajudar. É interessante notarmos aqui como aquelas pessoas estavam comprometidas com as coisas celestes. Era só jumenta, pastor. Mas aquele homem estava tão preocupado em cumprir o seu compromisso que ele disse: vamos então consultar o homem de Deus. Primeira coisa boa para você nesse tópico: será que você tem coragem de consultar a Deus para cumprir os seus compromissos pessoais? Saul é esse tipo de crente que está interessado em cumprir com o seu papel de homem, por isso ele vai ao homem de Deus. E aí a Bíblia diz que ao chegar, Samuel olha para ele e diz: vem aqui, meu filho, nada de jumenta, eu vou te ungir rei sobre um povo de Israel.
você será um novo homem. E tem mais uma coisa: você profetizará. A unção muda a tua atitude e a maneira de ver o futuro. Quem tem unção de Deus, tira os olhos da jumenta, tira os olhos da mixaria, tira os olhos das coisinhas pequenas e começa a ver com os olhos futurísticos. Ele começa a olhar para amanhã, ele tira o olho do ontem. Meu Deus, ontem eu perdi, ontem fulano não falou. E ele começa a olhar para o amanhã, como disse o Senhor a Saul: a partir de agora você verá na frente, verá com visão de profeta. Tira os teus olhos dos teus pés, tira os teus olhos do teu umbigo e começa a olhar para cima, olhar para frente, olhar para o futuro. Você tem a unção de Deus sobre a tua vida. Estão querendo tapar os teus olhos, estão querendo jogar areia, ou jogar jumenta, ou jogar cabrito, ou jogar sucesso, mas eu quero é ver com a visão de Deus. Não é desocupado, não é vagabundo, é um homem comprometido com as coisas do Pai. Deus escolhe Saul para ser o primeiro rei dentro das necessidades daquele povo. Deus escolhe um homem que está comprometido. Diga para você, irmão, será que essa unção tem poder? A Bíblia vai me dizer que alguns anos se passaram, em torno de quase 40 anos. Aleluia! O que é bom é que a unção que vem de Deus não vence. Os anos se passaram. A biografia de Saul está sendo consumida por uma história de caos, de vergonha e de tragédia. Preste atenção, por favor, agora. Aleluia! É por isso que eu me preocupo e eu sou obrigado, nos dias atuais, à luz da Bíblia, diferenciar o que é unção de Deus, o que é unção de reconhecimento humano. Porque a unção que vem de Deus não vem com data de validade, pastor Wagner. A unção que vem de Deus, ela rompe os tempos, ela passa as eras, ela vence crise, ela supera tempestades, ela vai acima dos vendavais, ela vai acima das necessidades. Se a unção que está sobre a tua vida veio do céu, se o remédio de Deus, se a glória de Deus veio sobre a tua cabeça, ei, as tragédias não apagarão o poder desta unção. A inveja come o coração de Saul. Saul tem raiva de Davi. Saul quer matar Davi. E em um determinado momento, Davi está a um golpe de espada de Saul. Matá-lo e acabar os problemas. Matá-lo e dar início a uma nova história para o reino de Israel. Essa seria a visão de muitos crentes. Não, pastor, eu vou acabar com esse camarada, que assim a igreja flui. É pelo bem da igreja, pastor. Eu arrependo daqui e acabou a igreja. E Davi está à disposição, é só arrebentar com ele aqui. Acabou. Quem está lá vai embora, volta para suas famílias. E amanhã, mas a unção de Deus não tem prazo de validade. E se você já foi ungido, você sabe o que é isso. Tem um negócio bom para te falar. Ele disse: não! E volta. Enfrenta a sociedade. Honrar a unção tem consequências. A sociedade não entende você quando você respeita a unção. Você é louco! Estava um rabo de arraia, estava um golpe de karatê e para arrebentar. Aí você diz: não podia. Eu até tinha força, mas sobre aquele homem há uma unção. Alguém ousou derramar sobre a cabeça dele o óleo sagrado, e eu não posso desrespeitar essa unção. E por isso
a unção. Mas agora eu quero que você guarde com você essa história bonita. Está no livro de 2 Reis, e para mim é a mais interessante desse negócio de unção. Que João disse: você tem a unção, falou à igreja. E a Bíblia vai contar várias histórias. Mas um dia, Eliseu é o professor dos profetas. Eliseu é o líder dos profetas. Eliseu está trabalhando o coração dos meninos na escola de profetas. A história, a soma, os carros, os favores das histórias que estão espalhadas sobre a Bíblia nos fazem entender que diante dos acontecimentos gloriosos que Deus fizera através de Elias, despertou nas pessoas um desejo tremendo de ser profeta. E aí a escola de profeta encheu, cresceu o número a ponto de ter que crescer o espaço. E aí os milagres vão acontecendo. O crescimento traz milagre, irmão. Quando você ousa fazer alguma coisa, porque há sobre você a unção de Deus, você desperta em alguém o desejo de ser igual a você. Alguém vai dizer: nossa, mas eu quero autoridade, eu quero essa graça, eu quero essa palavra, eu quero essa visão. Isso gera movimento. E esse movimento dentro da igreja implica na necessidade do crescimento, do alargamento das tendas. Agora são mais departamentos, são mais pessoas. E Eliseu está lidando com essas pessoas. Meninos, eu vou entender por uma palavra que está na Bíblia que existia um menino na escola de Davi que era igual a mim ou pior do que eu. Louco. Era assim que ele era chamado. Louco. Quando ele, talvez até, isso aqui eu vou falar das minhas próprias palavras, talvez tenha até sido o menino que deixou cair o machado, mas chamavam ele de louco. E ele estava na escola do profeta Eliseu. E os céus estão trabalhando. E Eliseu está cumprindo a sua missão. E o menino louco, entre aspas, está na escola do profeta. Está entendendo, irmão? Que hoje nós já não queremos mais os loucos. Nós já não queremos mais os que não trabalham. Não, isso eles vão para lá. Esse camarada aí não tem jeito não. Já viu isso aí? Vai perder seu tempo com esse camarada aí? Nada a ver esse irmão, hein? Você viu? Vem da noia, da loucura da droga, isso aí não tem cura. E olha o que vai acontecer. A Bíblia é quem vai dizer isso. A Bíblia diz que chega um momento importante para Israel. Qual? Quando o Senhor diz assim: Eliseu, eu preciso de você. Você vai precisar ungir Jeú, rei de Israel. Agora diga para você, irmão, você só é profeta. Diga, você só é profeta. Só profeta, tá bom para você? Porque tem gente que acha que é profeta já é que nem Deus. Pode estar em tudo que é lugar, já viu? Não, irmão, agora eu sou profeta, eu estou aqui, eu vou lá, tá nada. A Bíblia vai dizer que Eliseu entendeu que não dava para cumprir aquele decreto divino dentro do tempo especificado. Ele não vai conseguir fazer as coisas acontecerem. Aí então ele me ensina a regra do discipulado. Ele olha para quem, meu irmão? Para quem você olharia? Qual é a pessoa que o Gessé escolheria? Eu escolheria o intelectual, pastor. Não vou mentir para o senhor não. Eu ia escolher aquele que gosta de ler. Eu ia escolher aquele que gosta de trabalhar com o pensamento, que procura falar bem, que trata bem as pessoas. Não é assim que você faria? Sabe por que nós faríamos isso, irmão? Porque nós não acreditamos no poder da unção. Porque nós estamos dando a honra da unção ao homem. Porque nós achamos que a unção está no topete, no sapato, no paletó, na gravata, no carro que para na porta, na casa que ele tem. Mas Eliseu não vira como eu vejo. A Bíblia diz que para ungir o rei de Israel, em dias de crise, em dias de caos, ele olha no meio dos alunos: você
Eu? Quem? O louco. O louco. Conhecido pela sociedade de Israel como o louco. Ele diz: meu filho, pegue esse azeite. Está vendo isso aqui? Isso aqui é o óleo da unção. Vá à casa dos capitães e procure Jeú, o capitão. E chegando lá, unja o rei em Israel. Eu tenho que te dizer, a maneira como eu vejo essa cena. Primeiro detalhe: como as pessoas olham a atitude de Eliseu. Eu aqui, por que não me deu o óleo? Por que não me chamou? Eu sou da casa do dízimo, eu sou lá da cidade de Elias. Por que ele me chamou? O outro vem e diz: eu sou mais rápido. Por que ele não me chamou? E quem sabe alguém disse: eu sou mais respeitado. Por que ele não me chamou? Se ele desse o óleo para mim, eu ia correr e ninguém me parava. Por que ele não me chamou? Diga para o seu irmão: porque Deus não vê como você vê. Olha aqui, capítulo 9 de 2 Reis. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e disse: cinge os teus lombos, pegue contigo este vaso de azeite e vai a Ramote Gileade. E lá chegando, veja onde está Jeú, o filho de Josacá, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra, agora preste atenção. Por que Deus gosta de louco? Entra, faça-o levantar-se do meio dos seus irmãos e leve-o para um quarto no interior. Tem que ser louco, não tem? Você vai entrar dentro da sala dos capitães, vai catar Jeú e vai levar ele para um quarto secreto. É dias de guerra em Israel. E é isso que você vai ter que fazer. Leve esse homem para um quarto secreto, coloque ele lá, pegue o vaso de azeite que está na tua mão e derrama todo sobre a cabeça dele. Agora veja isso aqui e diga para ele: ungi-te rei sobre Israel. Abre a tua porta e corre, e não te detenhas. Tem coisa que só louco faz. É verdade, meu Deus. É por isso que tem gente que gostaria tanto de levar o óleo do azeite na mão, mas não é louco. Não faz, você não vai conseguir. Aí veja isso aqui, por favor. Pastor, e aí, deu tudo certo? Duas coisas lindas vão acontecer aqui. A primeira é essa aqui, ó. Versículo 5. Eu vou ler bem rápido aqui para você pegar o raciocínio, senão você vai ler em casa, é melhor. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam todos assentados. Ele então disse: capitão, tem uma mensagem. E aí, Jeú olhou para ele e disse assim: qual de nós? Qual de nós? Ele é louco, mas sabe, né, filho? Aí é o que ele vai dizer: é você, capitão. É você. Aí eu gosto desse negócio aqui, ó. No versículo 6, o louco entrou, levou o Jeú para o lugar onde tinha que ir, jogou o azeite na cabeça do camarada, e olha aí, Senhor, aleluia. Ore calamante o nebre. Como eu gosto de ver isso. No versículo anterior que eu li, Eliseu disse assim para ele, porque a princípio é um menino de recado. Pega o azeite, entra, joga na cabeça dele e diz para ele:
o Senhor tinha ungido o rei de Israel. Tá bom para você? Está escrito assim aí? Mas olha o que vai acontecer. Ele entra aqui, joga o azeite na cabeça do camarada e diz: ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Mas o camarada louco, irmão, não aguenta. Aí o espírito de profecia entra na boca daquele louco e ele diz: ó, isso aqui é ele dizendo: ferirás a casa de Acabe para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Eu vou exterminar a casa de Acabe e todo o sexo masculino, quer seja escravo, quer seja livre, porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baase, filho de Aias. Aí ele vai profetizando. É louco, mas tem negócio com Deus. Os cães comerão a Jezabel no campo de Jezreel e não haverá quem o enterre. Se você estiver acompanhando, tem um ponto final aí. Pá! A Bíblia diz: e dito isso, abriu a porta e fugiu. O que é interessante perceber, na minha infância, um homem, servo de Deus, sujo da igreja, ele é até hoje, porque não morreu, aleijado dos pés, parecendo Mefibosete. Possivelmente a pastora Marlene, o pastor José Luiz já conheceram esse moço. E ele andava assim, todo torto, feio de ver, você lembra? Irmão Odaí, difícil de conversar, que era difícil. Aleluia. E um dia esse homem louco ouviu a voz de Deus. O meu pai havia ido pela terceira ou quarta vez embora de casa, e eu era menino com os meus irmãos. E o Odaí, todo sujo, cheirando mal, com o cabelo despenteado, com o dente sem escovar. Estou mentindo para o senhor? Não era verdade? Cabelo esquisito de ver, esquisito. E eu só estou te falando isso aqui porque está dentro dessa verdade aqui. Porque tem hora que eu e você não prestamos atenção na unção. Nós valorizamos as vestes, nós valorizamos o nome, a família, a marca. E eu estou aqui te mostrando um negócio que é totalmente celeste. Eu estou te mostrando que Deus, para ungir Jeú, rei de Israel, disse a Eliseu, e Eliseu, que não podia cumprir no tempo que Deus queria, disse: é melhor eu obedecer à vontade de Deus, nem que eu tenha que mandar um louco, mas o negócio está no azeite, o negócio está na unção, não está na roupa, não está no jeito. Se a autoridade de Deus está sobre ele, pode respeitar, em nome de Jesus. Aleluia. E a minha mãe estava em casa e era na agonia. As mulheres que já perderam seus maridos sabem como é que é esse primeiro momento. Hoje minha mãe tira de letra, virou uma guerreira. Mas imagina uma mulher que acaba de perder os pés e olha para dois filhos, meninos e duas crianças, a Ruth e a Raquel que está ali, que é a Raquel de colo, com 1 ou 2 anos de idade. E minha mãe está apavorada, pastora Marlene, levantando as mãos para o céu e dizendo: como é que Deus deixou acontecer isso? Como é que eu vou criar esses meninos? Vão virar bandido. Eu morava na rua Alpacim, na rua onde mora a minha amiga irmã Fernanda, perto da casa dela, mais para cá. E a minha mãe naquele dia estava em agonia, chorando, quebrando, batendo panela, muito nervosa. E o homem: doutor! Aleluia! A minha mãe recebeu aquele homem. Recebeu quem? Quem quer um louco na sua porta, irmão? Sabe o que eu quero na minha porta? Como é o nome? Barato ou não?
Ah, mas o Odaí, quem quer Odaí na sua pátria, irmão? Tem gente aqui que escolhe até a hora. O pastor não está aqui, ninguém vai orar por mim, não. Só o pastor que ora. É, velho. Louco! Aleluia! Cheirando mal! Aleluia! Mas bateu na porta e disse: Dudu, eu quero dizer uma palavra de Deus. O Senhor disse: não se preocupe, porque Ele cuidará dos teus filhos e Ele velará pela tua casa. Ele, o Senhor, será o Pai das tuas crianças, para a glória de Deus. Quando a minha mãe decidiu ir para a cachoeira, alguém disse assim: mas lá na cachoeira, afinal um dia vai matar os seus filhos. O coração da minha mãe se inflamou com aquelas mãozinhas tortas. Eu não estou exagerando, não. A minha esposa disse que eu sou dramático, mas se a Simone está lembrando dela, sabe o que eu estou dizendo? Com as mãozinhas tortas, com as unhas sujas. E ela se lembrou quando o Senhor disse: sou eu quem vou cuidar da paternidade dos teus filhos. Eu só quero concluir isso aqui, dizendo para você que quando Jeú saiu do quarto, o profeta havia sumido. Porque o que é bonito do louco é isso, irmão. É que o louco não quer a glória para si. O negócio está no azeite, o negócio está na unção. O negócio não está em mim, não está no meu pastor que eu respeito, não está em você que eu amo, está na unção. E aquele profeta mesmo louco sabia que não havia nada sobre ele que pudesse interesser mais do que o azeite que caiu. E ele disse: acabou, meu filho, eu só quero aproveitar. É o que ele diz. E dizer para você que você vai matar Acabe, você vai matar Jezabel, aquela infeliz que acabou com os nossos amigos profetas. Deus vai te usar. E aí ele sai, bate em retirada, e Jeú sai. Está escrito aí na sua Bíblia. Jeú sai. Aleluia. E os seus companheiros de batalha do mesmo nível olham para Jeú e diz o texto sagrado, e diz: e aí, o que foi que aquele louco veio fazer aqui? Está escrito aí. Aí Jeú diz: aleluia, ele veio me ungir rei sobre Israel. A tua Bíblia diz que quando os capitães ouviram ele dizer: ele me ungiu rei de Israel, eles tiraram a capa do seu corpo, aleluia, jogaram sobre o chão e gritaram bem alto: viva Jeú, rei de Israel. Aleluia. Diga para o seu irmão: me deixe abençoar a tua vida, diga. É louco. Mas se ele tiver unção, irmão, deixe. Eu fico feliz com a maneira como aqueles homens entenderam isso. Eles disseram: se foi azeite que caiu na tua cabeça, rapaz, não estou nem aí se foi o louco que veio. O negócio é que você é rei e você merece viver e você vai fazer, e nós estamos contigo. Fique em pé comigo agora. Eu queria que você perguntasse para alguém aí: você sabe o que você tem? Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: tudo que eu tenho é um celular que vai ter que tocar. Estou esperando uma mensagem, estou esperando uma ligação, estou esperando um sinal de alguém. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer para você que você tem muito mais do que um celular, muito mais do que uma faculdade, muito mais do que um corpo.
irmão. Aleluia. Eu quero orar, eu quero orar. Ei, eu estou com vontade de fazer uma coisa aqui, eu vou ter que fazer. Vou tirar essa camisa aqui. Deus Santo, aleluia. E vou falar para você aqui. Espírito de Deus. Aleluia. Tem hora que você só acredita se ele estiver de terno, de gravata, se ele falar no grego ou no hebraico. Só vou acreditar se ele vier com um sapato bonito. Eu quero que você entenda agora. Aleluia. Existe algo muito maior do que as suas vestes. Existe algo muito maior do que a tua aparência física. Oh, aleluia. É o azeite que está nas tuas mãos. É a autoridade que está nas tuas mãos. Você pode entender assim? Oh, aleluia, mais do que um cheque que você assinou para tua esposa, mais do que um cartão que você deu para ela, mais, pastor, eu não sei mais o que eu faço por essa mulher. Derrame sobre ela este azeite que está na tua mão. Pastor, eu faço a comidinha que ele quer, toda hora que ele me procura, lavo, limpo, passo, faço tudo do jeito que ele quer. O que mais que eu vou fazer? Derrame sobre ele o azeite. Oh, aleluia. Derrame sobre ele a autoridade que Deus te deu. Destitua-se agora das tuas vestes, das tuas máscaras, e bata na tua alma agora e diga: eu falo muito mais do que isso. Há sobre a minha vida a unção. A unção de Deus.
aceitar Jesus? Aonde está você que precisa aceitar Jesus como teu Salvador? Precisa renovar a tua vida com Deus. Oh, aleluia! Tem um negócio sobre você que vale muito. A unção que foi dada ao santo. Tome uma atitude diferente. Atitude de homem corajoso. Retome o teu lugar. Volte para a casa do Senhor. Volte à tua posição. Volte à tua condição. Tem alguém que quer aceitar a Jesus nessa hora? Tem alguém que quer romper os dogmas, os credos? Do mesmo jeito que você desligou o seu celular, se desligue agora das pessoas que até hoje te prenderam e diga: eu preciso disso, preciso dessa unção. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu pastor, o bispo José Luiz. Que Deus o abençoe. A pastora guerreira e sempre correndo. Eu louvo a Deus por ela, pela igreja do Senhor. Eu louvo a Deus pela graça e pela fidelidade do pastor nos dá a liberdade de ministrar esta palavra. E eu sei que às vezes elas vêm machucando a carne, mas que a tua alma possa estar fortalecida. Eu te amo em Cristo Jesus. Se você quiser ir comer a macarronada que a minha esposa faz, é só ligar, levar o macarrão, uma carne, avisar antes, levar a Coca-Cola e ir lá em casa. Deus abençoe. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Suba como perfume sobre tua